Então, temos a indústria altamente desenvolvida que cria armas de destruição terríveis. Essas pessoas que fabricam as armas são todas inteligentes. Caso contrário, não seriam capazes de fazer isso. Mas você pode construir uma bomba atômica sem sabedoria? Isso requer pessoas altamente inteligentes. A inteligência precisa ser guiada por algo mais profundo. Algo que realmente pode usar a mente humana como um instrumento para sua expressão. Assim, para chegar a esse lugar que não é um lugar, é apenas uma dimensão mais profunda de quem você é, você precisa abrir mão dessa confiança, dessa crença inconsciente de que precisa pensar continuamente para resolver as coisas. Porque, caso contrário, as coisas ficarão fora de controle. Cada momento em que você acerta, precisa ter algum tipo de conclusão sobre isso. O que está acontecendo nesse momento? Você imediatamente formula uma opinião e chama isso de algo. Na escola, muitas vezes, isso é algo que é incentivado. Quando o professor faz perguntas, quem consegue dar a resposta mais rápida, geralmente é considerado melhor. Há outros que podem ser mais lentos e nem têm tempo de levantar a mão, porque ainda não absorvem a questão. A pergunta precisa ser internalizada e então, em algum momento, uma resposta pode surgir, mas eles não esperam por ela. Por exemplo, quando Einstein tinha 4 anos, seus pais estavam preocupados. A preocupação séria era que ele pudesse ter algum tipo de retardo mental, pois ele era tão lento em suas respostas. Precisamos ter coragem para entrar naquele lugar desconhecido. E o que é esse lugar desconhecido? Não é um lugar para impor imediatamente interpretações sobre o mundo, sobre as situações e sobre as pessoas. É sobre olhar para as coisas, não apenas visualmente, mas também metaforicamente. Isso significa dar atenção a tudo o que está aqui e agora e sentir o poder da própria atenção, que é a inteligência. A atenção brilha sobre uma situação, sobre uma pessoa, e você sente aquele poder inerente da consciência. Essa força não é produzida por você, ela vem através de você. Então você sente uma confiança. Não uma autoconfiança egóica, mas uma conexão com a profundidade de quem você é. E esse poder pode fluir para esse momento. Estando presente quando você dá toda a sua atenção a algo e não está pensando sobre isso. Você está apenas olhando, dando atenção a uma situação, a uma pessoa, seja lá o que for. Você está presente como um campo de atenção da consciência. E assim você é o portador da consciência. Isso flui de um lugar profundo que transcende em muito quem você é como esta forma física. Esse laço profundo conecta você não apenas com os outros, mas também com a fonte da vida. Portanto, você não está desconectado, apenas parece estar. O ego cria a sensação de um eu desconectado. Você não está isolado da totalidade do universo. Você é um aspecto dessa totalidade. Não é autônomo. Essa é a ilusão que faz com que cada pessoa se considere uma consciência independente. A verdade é que cada um é uma expressão de uma consciência. Quando você não consegue sentir essa consciência como presença dentro de você, acaba vivendo em ansiedade contínua, sempre preocupado com a próxima coisa que pode te perturbar. Isso sempre acontece. Surge então uma confiança que não se baseia em nada que você tenha alcançado no nível da forma. Não é confiança porque você tem uma posição importante, não é confiança porque você acumulou riqueza, e não é confiança porque outras pessoas pensam que você é ótimo.
Também não é confiança porque você desenvolveu alguma habilidade em que é melhor que os outros. Muitas vezes as pessoas parecem melhor do que a média, têm uma boa aparência ou um ótimo corpo, e todas essas coisas podem lhe dar uma sensação de confiança. Uma pessoa muito bonita pode ter mais autoconfiança, a menos que haja outros fatores que tornem essa pessoa ainda mais notável. Na ausência desses fatores, a beleza predomina e gera autoconfiança, porque ao olhar no espelho, essa pessoa vê as reações dos outros, que podem ser admiração ou inveja, dependendo de quem a observa. O ego adora essa adulação, e assim você sente confiança porque é bonito. No entanto, a beleza e essas validações externas são instáveis. O que parece uma segurança sólida pode desmoronar com o tempo, pois a beleza não dura indefinidamente. Esse é apenas um exemplo. Pode ser riqueza ou o que os outros pensam de você. Você pode obter confiança de alguma fonte externa, mas é sempre algo muito instável. Não é que quando você acorda, não sente mais emoções. Certas emoções ainda surgirão. Talvez menos do que o estado não desperto. Mas certas emoções, como quando há a morte de um ente querido, você sentirá uma emoção, você chorará e experimentará essa emoção. O mestre Zen que experimentou, provavelmente a emoção que ele experimentou, que detectou ou perceber que a palma das suas mãos estava úmida, provavelmente foi ansiedade. Mas são coisas diferentes, fatores causais diferentes para essas emoções. O mestre Zen estava justificado ao dizer: isso me mostra que ainda estou na mente conceitual. Porque a pessoa que o procurava tinha um determinado papel social e ele provou que isso é uma realidade. Mas no geral, porém, as emoções devem ser aceitas e reconhecidas como emoções. Cada emoção que surge em você é algo que você estará ciente. E então você diz: bem, aí está. E o estranho é que quanto mais você viver aceitando o momento presente, menos experimentará emoções negativas. Porque a maioria das emoções negativas surgem através da não aceitação do ser das coisas, do momento presente. Algumas emoções ainda podem estar presentes, mas raramente você experimentaria emoções negativas. Você ainda pode, claro, mas elas serão de curta duração. As emoções não moram em você. Você poderia ter, vejamos, não me lembro da última vez que fiquei com raiva, vou ter que pensar. Não consigo me lembrar. Não pode ter sido muito longo, mas pode acontecer. Mas é de curta duração, porque a mente não o mantém vivo. A emoção está aí. E quando surge a emoção, certamente surgiu uma emoção de profunda tristeza quando meus pais morreram. No espaço de 5 meses, ambos morreram. No mesmo ano, embora morassem em países diferentes. E então fui ao funeral da minha mãe no verão. E no outono, de repente, meu pai morreu. E eu fui ao funeral do meu pai. E então pude experimentar a tristeza e chorei algumas vezes. Sentei-me com o corpo da minha mãe e sentei-me com o corpo do meu pai. E ficou muito claro que havia uma emoção de dor, havia uma dor emocional. E também ficou claro que havia uma paz profunda por trás da dor.
E isso é o que eu descrevi ontem, ou sempre que foi, como a dimensão transcendente, como a sugestão de um sorriso. A sugestão de um sorriso do Buda, estando no fundo. Isso vem através da aceitação. Através da aceitação que surge mais rápida e fortemente. Quando você aceita algo, ainda existe a emoção na superfície e você aceita a emoção. E então há uma paz por baixo disso. São duas coisas que, quando falo, quase parecem incompatíveis, mas são totalmente compatíveis. Agora, sem a dimensão transcendente, é uma experiência devastadora. E sem consciência, há pessoas que carregam a tristeza do luto, de quando morre alguém próximo. Tem gente que carrega isso não por alguns meses, eles podem carregá-lo por anos, porque na falta de consciência ele é revivido continuamente. A emoção é alimentada repetidas vezes pela atividade mental. Então você pensa nessas memórias e tudo que se foi, todos os momentos que passamos juntos. 3 anos depois que eles morrem, você ainda chora. Porque se lembra de todas aquelas vezes e tudo se foi. Está tudo dissolvido e você está continuamente devastado. Isso se torna disfuncional. E surge porque não há consciência suficiente. Então a emoção faz morada em você. E começa... Isso meio que diz, eu gosto de estar aqui. Na verdade, ele se incorpora ao seu corpo de dor. E então você sofre continuamente a mesma emoção que uma pessoa consciente. A emoção tem um certo tempo de vida. A tristeza, então ela se transmuta. Então se torna outra coisa. Eu ainda às vezes olho as fotos de minha mãe, de meu pai. Minha mãe, quando ela morreu, em poucos dias, eu tive que me livrar de todos os seus pertences, porque ela morava na Europa. Eu só poderia passar alguns dias lá. Então acabei de resgatar alguns pequenos itens que eu poderia levar para casa. Um é o tapete, o outro é um pequeno relógio, que ela tinha 30 anos. Então é um pequeno relógio em uma cúpula de vidro. E é elétrico, mas tem essa coisinha giratória que vai de um limite ao outro. E eu ouvi que quando eu visitava minha mãe uma vez por ano, eu ouvia isso na sala onde dormia, na casa da minha mãe, o tic-tac daquele relógio na época do Natal, quando eu estava lá. E eu ouvia esse tic-tac, tic-tac. E agora tem esse relógio em casa e ele ainda funciona. E esse relógio, para mim, é a memória da minha mãe. Quando olho para ele e ouço o tic-tac, é a lembrança de minha mãe. É também um símbolo da impermanência de todas as formas de vida. E uma vez que você aceita a impermanência de todas as formas de vida, isso traz um aprofundamento em você, porque você vê como tudo isso é passageiro. Então, de repente, você se torna mais profundo. E também esse pequeno relógio que faz tic-tac, que simboliza para mim o tic-tac, é o tempo. Mas entre o tic-tac, há silêncio. E essa é a dimensão atemporal. Portanto, esse relógio é mais do que um relógio para mim. Mas quando olho para esse relógio, não sinto mais nenhuma emoção dolorosa. Isso acabou. Não sinto uma emoção dolorosa quando vejo as fotos da minha mãe ou do meu pai. Só experimento uma paz profunda e uma consciência muito forte da fugacidade de todas as formas de vida. E é uma coisa linda, muito profunda e pacífica. Assim, na presença da consciência, certas emoções são naturais e, na verdade, boas, mas têm um tempo de vida relativamente curto. Elas não fazem sua casa em você. Semelhante a algo como alguém que te deixa com raiva, alguém que te ofende, alguém que faz algo com você ou tira algo de você.
Você pode sentir uma reação de raiva, e essa reação de raiva certamente tem uma vida útil. Se houver consciência, certamente você está ciente de que está com raiva. Mas aí está, você está com raiva. Pode até gritar alguma coisa em sua raiva, então você percebe, ok, existe a raiva. Então você se torna consciente da raiva diretamente, o que significa que ela não pode fazer morada em você. E então ela se volta a transmutar. Não é tão rápido quanto o que descrevo em um dos meus livros. Quando o pato briga com outro pato, a luta não dura muito e a energia aumenta. E cada pato, depois que eles se separam, eles param de brigar. Sobem um pouco na água, batem as asas vigorosamente. E depois disso, o pato fica completamente em paz novamente. Portanto, os humanos não são tão rápidos, nem mesmo humanos conscientes. Mas, metaforicamente falando, é através da consciência que você é capaz de permitir a emoção e que ela é liberada. E então, ela deixa você. Então, certas emoções têm seu lugar e tudo bem. Mas há muitas emoções que são produzidas, emoções negativas, que são produzidas por disfunções mentais, como você acordar no meio da noite e sentir uma ansiedade enorme, e você começa a pensar que as coisas vão dar errado, ou você começou a pensar no passado e tem um arrependimento terrível, e você tem ressentimento e tristeza, e está pensando e pensando, e você sente cada vez mais a emoção, que corresponde ao seu pensamento. E toda noite isso acontece. Esse não é o tipo de emoção que é natural para você. Não é o tipo de emoção, mas você precisa reconhecer de onde vem isso. É produzido pelos meus pensamentos. Estou produzindo essa emoção. Todas as noites, quando não consigo dormir, e mesmo durante o dia, eu estou produzindo essa emoção. E então, se houver consciência suficiente, no momento de pensar esses pensamentos ansiosos, você de repente sabe o que está fazendo. De repente você percebe o que está fazendo. E então você diz, tudo bem. De repente você se lembra, ok, o Eckhart falou sobre o corpo interior. O que acontece se eu parar de pensar esses pensamentos, que são totalmente inúteis, completamente desnecessários e prejudiciais, na verdade? Por que não escolho colocar minha consciência no corpo interior agora mesmo, em vez de pensar? Então a consciência é suficiente. Então você não produz mais todas aquelas coisas que fazem parte do mau uso do sistema disfuncional da mente. Ou melhor, sendo usado por sua mente. Então todas essas emoções, conforme você se torna mais consciente, você não as produz mais. Certas emoções permanecem, é claro, mas sua vida útil é curta. E elas são vistas pelo que são. E tudo bem. Portanto, não acredite que você vai precisar chegar a um estado em que não sinta mais nenhuma emoção. Assim, algumas emoções acompanham a forma humana, elas são parte da forma humana. Tem uma história, creio que a citei em um dos livros, um dos antigos filósofos gregos. Ele pertencia à escola do estoicismo, que é uma filosofia maravilhosa, por sinal. Mas o livro de Marco Aurélio, Meditações, é um dos meus livros favoritos, escrito há 2000 anos. Se você ainda não leu Meditações de Marco Aurélio, o Imperador Romano, é um livro lindo, lindo. Mas essa é a escola do estoicismo. Houve um filósofo estoico, não consigo me lembrar o nome dele agora. As pessoas vinham até ele e diziam,
seu filho acabou de morrer em um acidente. E eles diziam, meu Deus, seu filho morreu em um acidente, ele caiu do cavalo. E o estoico filósofo disse, eu sabia que ele não era imortal. Agora a questão é que não podemos julgar o que ele disse, porque não sabemos de que estado de consciência essas palavras surgiram. Talvez houvesse uma emoção, mas ele não a expressou. Talvez ele já tivesse reprimido todas as emoções, é possível. Gosto de acreditar que ele estava consciente e que a emoção estava nele, mas ele não a expressou. E a declaração veio de uma consciência mais profunda, o que é muito verdadeiro. Porque a morte pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento. E eu sabia que ele era, e não sei de que maneira ele disse isso. Ele disse isso de uma maneira fácil? Oh, eu sabia que ele morria. Não. Ou ele disse, eu sabia que ele não era imortal. Talvez houvesse uma emoção, mas também havia uma consciência profunda ao mesmo tempo. Eu amo os estoicos, então gosto de acreditar que houve uma consciência ao mesmo tempo. Até mesmo que seu corpo seja forte e bonito, e você se identifique com isso, você se move em direção ao sofrimento. E se seu corpo não for como você quer, você não está feliz com ele. Você já está sofrendo. Então mantenha sua identidade de forma vagamente. Porque, obviamente, todo mundo tem uma identidade de forma que consiste em muitas coisas diferentes. Depende de onde você vive, qual é a importância que você dá a certos aspectos de sua forma física e psicológica. Obviamente, você tem uma identidade de forma que sempre começa com o corpo. É claro, sim. Até certo ponto você não pode fugir disso. Essa identidade de forma começa com o corpo, como você deve se lembrar quando falo sobre identidade de forma. Você tem que diferenciar entre identidade de forma, que é a forma física e forma psicológica, e identidade de essência, que é quem ou o que você é além de você. Além do físico e além da visão psicológica, como a consciência. A consciência transcendente que existe no momento em que você fica quieto e você ainda está acordado, quando você ainda não adormeceu, quando a quietude permanece, esse é o começo da percepção de sua identidade de forma e da sua identidade de essência. Bom, varia de pessoa para pessoa. Que importância você poderia dar a certos aspectos de sua forma? Como eu disse, que começa com o corpo físico, e para algumas pessoas isso já é uma grande parte de sua identidade de forma, é a sua aparência física. Em alguns casos, é até uma fonte de orgulho. Então faz você se sentir especial porque, em relação aos outros, seu corpo é mais bonito ou mais forte, ou para muitos outros, é fonte de sofrimento e vergonha porque o corpo não é bom o suficiente, não parece bom o suficiente. Não é você. O ego é sempre comparativo. Ele compara a sua identidade com os outros, e então você olha para as outras e muitas pessoas, e algumas ficam temporariamente felizes por seus corpos, se identificam com ele, e outras ficam infelizes por seus corpos
não estarem bons o suficientes, mas em ambos os casos é uma identidade egóica. Você pode pensar que se você tem um corpo bonito ou forte, obviamente, apenas por alguns anos. Então você pode apenas, se estiver realmente identificado com a beleza ou a força do seu corpo, você vai ter muito sofrimento quando aquela beleza e toda a sua força diminuir. Então você começa a realmente sofrer. Sim, seu senso de identidade começa a desmoronar. Não importa o quanto você tente consertar a forma decadente. Você não pode fazer muito sobre isso. Bem, você pode gastar muito dinheiro tentando consertar as coisas, mas você não pode continuar para sempre. E, eventualmente, às vezes, acontece com alguns atores muito bonitos, atores, atrizes. Eles, quando ficam muito velhos, e até mesmo os trabalhos de reparo já não funcionam mais, então eles nunca mais serão vistos. Eles vivem escondidos e isso é algo muito triste. Eles vivem retraídos, não querem mais ser vistos por ninguém e é um fim muito triste para suas vidas. Então, com relação à identificação, agora você pode pensar que é algo particularmente egóico. Se você tem orgulho de você, a propósito, não há nada de errado se você for muito feliz, se tiver um corpo forte e bonito. Aproveite enquanto pode, é minha recomendação. Mas isso não deve ser desprezado. É algo adorável, maravilhoso, mas não é essencialmente quem você é, obviamente. Então, descubra quem você é, além disso, o mais rápido possível, antes que comece a decair. Descubra quem você é além disso, e isso é importante. Mas não é apenas o ego. Isso não é apenas amplificado pela identificação com o corpo bonito ou mais forte. O ego é igualmente amplificado se você tem vergonha ou infelicidade ligado ao que você considera ser um corpo de aparência indesejável, que também é uma forma de pensamento egóica muito forte. Tão forte quanto aquele que se orgulha da sua aparência. Às vezes as pessoas pensam que o ego, elas sempre se referem a alguém que se sente melhor e maior que os outros. O grande ego parece ser como um triunfante senso de identidade, que pode ser o caso, mas o ego é igualmente forte no oposto de tudo que se considera inferior e sofre por se comparar desfavoravelmente com outras pessoas em qualquer nível. Se ver como uma vítima da vida, isso é uma identidade egóica igualmente forte, uma espécie de forma de pensamento. Então, não é apenas o ego, não é necessariamente, e sempre um senso triunfante de identidade pode ser tão forte quanto o oposto disso. Então a identificação com o corpo, que em última análise lhe trará sofrimento, como eu já disse, até mesmo que seu corpo seja forte e bonito e você se identifique com isso, você se move em direção ao sofrimento. E se o seu corpo não está como você quer, você não está feliz com ele. Você já está sofrendo. Então, em ambos os casos, vá mais fundo. Vá mais fundo que isso. Essa é uma identificação. Um outro tipo de identificação
Eu estava visitando minha mãe há algum tempo atrás e ela tinha muitos livros em suas estantes. Minha mãe não era religiosa e nem mesmo espiritual, mas eu encontrei o Novo Testamento lá, que havia sido deixado lá há muitos anos, quando minha mãe era casada. E esse livro ela ganhou de um testemunha de Jeová. Porque meu pai sempre convidava as testemunhas de Jeová para nossa casa. E depois as envolvia nas discussões. Ele tinha uma relação de amor e ódio com eles. Ele os respeitava enormemente, porque meu pai era alemão. Então ele os respeitava enormemente, porque havia as poucas pessoas na Alemanha que se recusaram na Segunda Guerra Mundial, que se recusaram a participar da guerra. Então eles eram pacifistas. E muitos foram levados para os campos de concentração. E morreram porque se recusaram a pegar em armas. E meu pai os respeitava muito por isso. Mas quando eles começavam a falar com ele, ele ficava bravo. Mas ele deve ter aceitado esse Novo Testamento. De qualquer forma, eu encontrei o Novo Testamento na estante de minha mãe e abri naquele momento. Claro, eu já tinha lido na escola, tive uma educação católica. Eu tinha lido na escola, mas depois li e disse, uau! Eu podia ver uma verdade mais profunda sendo expressa do que eu já tinha ouvido na igreja, no que Jesus estava dizendo. Eu imediatamente tive uma compreensão profunda do que ele estava falando. E percebi também que o Novo Testamento realmente é fragmentos, porque ninguém tem um ensinamento completo de Jesus. Porque as pessoas têm os fragmentos que eles lembraram e eventualmente escreveram. E eu acredito que não todos os fragmentos são realmente ditos por Jesus. Mas quando fazem, os que são realmente proferidos. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que certas coisas que li foram realmente ditas por alguém que estava profundamente alinhado com a consciência. Então eu vi a verdade, então que ela mentiu sobre isso. Então você se torna consciente de si mesmo, como aquele que está percebendo, mas não de si mesmo como a pessoa histórica. Porque se você estivesse analisando através da pessoa histórica, estaria rotulando as coisas mentalmente. Não, você se torna consciente de si mesmo, como a consciência subjacente, na qual a percepção acontece. A luz da consciência na qual a percepção acontece. Então você está ciente de duas dimensões. A dimensão da forma e a dimensão da consciência sem forma. O reino dos céus. A dimensão da amplidão. O vazio, a amplidão, a essência de toda a vida. E não é seu, não é de ninguém. É o único. E agora, se você está pensando, bem, como isso se encaixa com Deus? Você não mencionou Deus. Bem, isso é verdade. Não mencionei Deus porque o termo Deus tem sido muito mal interpretado. Ao longo dos milênios, não por todos, mas pela maioria. Você não pode, obviamente, você não pode entender Deus. É simplesmente absurdo fazer qualquer declaração, porque é totalmente, quero dizer, a linguagem consiste em apenas alguns sons. Apenas alguns sons que são produzidos pelas cordas vocais e pela pressão do ar. Então você tem as vogais A, E, I ou U. Então você adiciona alguns sons de pressão de ar. Você espera entender o segredo do universo através da combinação de alguns vocábulos.
Quero dizer, você está pedindo a Deus para explicar Deus, mas vou continuar falando de qualquer maneira. Só podemos dar uma imagem quase poética ou uma analogia do que isso é. Deus é a fonte de toda a vida, a fonte transcendente de toda a vida. Não tem existência no espaço e no tempo. Não existe porque existir significa ser manifestado. Deus é a fonte de toda a vida. Isso talvez possamos dizer. Agora, poderíamos comparar isso, porque vivemos nesse universo percebido pelos sentidos, em nossa dimensão. Poderíamos comparar Deus ao princípio doador de vida, que todos nós compartilhamos, que é o Sol. E não é por acaso que muitas culturas antigas adoravam o Sol. Porque, obviamente, sem o Sol, toda a vida desapareceria imediatamente. O próprio calor em seu corpo e, em última análise, derivado do Sol, das calorias. Então, o Sol emana continuamente. Quase se poderia dizer, sim, ele tem uma vida útil, mas em relação à nossa vida útil, ele é eterno. Então, é uma analogia. O Sol emana continuamente, emana, e o que emana é que dá a vida. Você ainda não captou a essência do que estou dizendo porque está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez já vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado. Aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro. Acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória, armazenado na mente de um agora anterior. Quando nos lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo, como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia e emana do ser. Em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente. A personalidade, que tem um passado e um futuro, retrocede e é substituída por uma presença consciente e intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóvel, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livres do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficar nesse estado. Mas você não precisa escalar a face norte do Eiger. Você pode entrar nesse estado agora.
Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu um segredo. Com certeza não é ensinado em igrejas ou em templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir passagens do Evangelho como: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou então, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, provocar uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora, em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen, Ringzai, visando desviar a atenção de seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente: o que está faltando nesse exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta no plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição Zen é: se não é agora, então quando? O agora é também um ponto central no ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz: o sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina: passado e futuro ocultam um Deus de nossa vista. Ponha fogo em ambos. Mestre Eckhart, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso em poucas e belas palavras. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela surja ou está completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha
ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz, e esse é o milagre da entrega.
Sim, certamente a mente conceitual detém algum significado a isso. Embora a música exista em diferentes níveis, tem algum tipo de música que estimula muito as emoções. Isso não é a mente, mas as emoções. Ouvir música pode ser uma meditação maravilhosa. E praticar música, mais ainda. Você toca algum instrumento? Mas você ouve música. Música clássica, sim, sim. Houve vários anos, não sei quantos, talvez 15 anos, em que ouvi muito pouca música. E por quê? Porque o mais estranho é que eu realmente disse isso para alguém naquela época, que me fez uma pergunta bem semelhante. E eu disse, não, eu não ouço muita música. Isso foi naquela época. Por que não? Ela perguntou. Porque eu senti que todas essas coisas, como música e arte, estavam todas dentro de mim. A essência de tudo que a música pode expressar, eu podia sentir continuamente. Bem, eu ainda posso de qualquer maneira. Eu poderia continuamente sentir dentro de mim. E assim posso apreciar a música. Eu disse a ela na época, mas eu não preciso disso. É como se eu tivesse o creme e todo o resto fosse o leite desnatado. Mas até a natureza eu percebi como leite desnatado. Lembro-me de muitas vezes sentado na natureza e às vezes fechando os olhos, especialmente quando eu ainda morava em Londres, eu ia para Hampstead todos os dias. Sentava em um banco e fechava os olhos, e tamanha beleza e profundidade do sem forma, a própria vida ou consciência sem forma. Então, quando eu abria meus olhos e via a natureza, ela ainda era muito bonita, mas parecia uma versão diluída do que eu tinha dentro de mim mesmo, ou mesmo do que eu era por dentro. Não que haja algo de errado nisso. Para muitas pessoas, pode ser um ponto de entrada nisso. Portanto, pode levá-lo a isso. Agora, então, chegou o tempo em que voltei a ouvir música, como um prazer. E agora eu faço. Talvez não todos os dias, mas de vez em quando eu ouço música. Mas, recentemente, no meu iPad, embora os alto-falantes sejam muito pequenos, eles têm mais ou menos o tamanho de 3 centímetros nas laterais. Mas sim, eu realmente gosto de algum tipo de música espiritual, um pouco de música New Age. Algumas delas eu amo muito. Algumas delas podem ser um pouco melindrosas e emocionais ou superficiais. Mas outros tipos de música New Age eu amo muito. Outro dia eu encontrei uma estação, ou a Quinha encontrou, não me recordo. Chama-se Rádio Calma. E acredito que pode até ser canadense. E a Rádio Calma tem muitos canais, mas é uma estação. E você pode escolher o tipo de música que gosta. E vai tocar como música clássica, oriental, bálsamo, cura,
spa, folclórica, clássica, ópera. Tem vários canais. É simplesmente maravilhoso. A prática de um instrumento também pode ser uma meditação maravilhosa para muitas pessoas, porque realmente, para sua mente, ele ajuda a pará-la. O importante, porém, e pode ser útil, é que a presença não se associe a nenhuma atividade em particular. A atividade pode ser útil, mas em algum momento você tem que ver e usar como uma ajuda. Por exemplo, como tocar um instrumento, flauta ou seja lá o que for. Se eu aprendesse um instrumento, provavelmente aprenderia a tocar flauta, porque parecia uma coisa simples, embora não fosse fácil, provavelmente de dominar. Bom, agora eu estou tocando uma flauta silenciosa aqui, só vou fingir os movimentos. O equivalente a uma mão batendo palmas. Não se tornar dependente de uma atividade particular para que você possa estar presente. Por um tempo pode ser útil, mas não ficar dependente de nenhum dos dois. Ou então usar como uma ferramenta para te ajudar, sim, isso seria perfeito. Mas não se torne dependente de ouvir uma música para que você possa estar presente apenas quando ouvir a música. Não fique dependente de tocar o instrumento ou dançar, uma coisa linda também, movimentar o corpo. Não se torne dependente de forma que você só possa estar presente quando estiver realmente dançando. Bem, pelo menos é uma coisa maravilhosa. Você pode estar presente quando dança, mas não pode dançar continuamente. Bom, a menos que você considere toda a sua vida como uma dança. Então, pode funcionar. Não fique dependente de escalar uma montanha para poder estar presente, porque se você não estiver presente, você cai. Não se torne dependente de dirigir um carro rápido. Eu estou realmente presente porque eu estou correndo muito. Portanto, essa presença não está ligada a uma coisa específica que você faz, mas, no entanto, use essas coisas como maneiras úteis, como ferramentas de trazê-lo à presença. Mas então, mais uma vez, a presença surge e você desliga a música. Não significa que você não possa ligá-la novamente, uma hora depois ou amanhã. Desligue a música. Se a música traz você para a presença, a mente não está a apenas o puro ato de ouvir. E você está ciente de que há um ato puro de ouvir e você é a consciência. Você se conhece como a consciência que está ouvindo. Uma bela meditação. Então, minha próxima sugestão é: desligue a música e continue ouvindo. Ouvindo o quê? Nada. Assim, quando você remove o objeto da consciência, o que resta é a própria consciência. Então, é assim que pode ser um portal maravilhoso. A mesma coisa pode ser utilizada com qualquer atividade que o traz para a presença. Uma vez que você sente que a presença está subindo, que ela está lá, pare a atividade e apenas fique ciente da própria presença. Então,
Se você gosta disso, continue fazendo. E novamente, saia. Portanto, essa presença não está vinculada a uma atividade específica. Ou você pode ver uma foto de um professor espiritual que está presente para trazê-la à presença. Ramana Maharishi, há uma foto dele em particular, que é uma foto linda, onde você realmente vê e sente a luz brilhando através de seus olhos. E foi aí que o fotógrafo tirou aquela foto. Por volta de 1930, e o fotógrafo disse: não, Ramana Maharishi disse, há luz suficiente? E o fotógrafo disse, você é a luz. E essa é uma bela foto. E o mais incrível é que algumas pessoas até usaram algumas fotos minhas. Contanto que você saiba que não está olhando para uma pessoa, não é por isso que você tem a foto. Se você está procurando colocá-lo em contato com um determinado estado de consciência, em última análise você está olhando para si mesmo, para a essência. Então uma imagem pode ativar isso em você. Então o próximo passo é, novamente, semelhante ao que eu disse antes, feche os olhos ou remova a imagem. E continue a sentir essa presença. Assim você pode usar o que estiver lá para te ajudar. Mas não se torne dependente disso. Seja o que for, use, desfrute, mas não se torne dependente. Então fique associado exclusivamente à presença. Então, você só pode estar presente quando colocar um pequeno altar com Ramana Maharishi e ficar olhando a foto dele. Mas assim que você for embora, você estará totalmente inconsciente. Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então, deixa nos comentários a sua cidade ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.